Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo e dessa feita nós vamos responder a um vídeo que o título é assim: Ex-bispo precisa de 30 anos para saber que a IURD é uma farsa. Bom, para você que não me conhece, eu sou o bispo Alfredo Paulo. Eu fui bispo na Igreja Universal do Reino de Deus durante 30 anos. Bom, eu não ia responder esse vídeo, mas eu vi tanta falta de conhecimento bíblico e vi tanta heresia que eu decidi responder para mostrar para você como existe uma grande falta de conhecimento da palavra de Deus. Num culto de quarta-feira, culto de salvação, né? Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Primeiro diz assim, o vídeo começa assim: vou te ajudar a pensar. Bom, primeira coisa, ele acha que as pessoas não têm capacidade de pensarem sozinhas. Então elas precisam de ajuda para pensarem. Aí ele diz assim, que para se expulsar um demônio, a pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo. Ele não conhece a Bíblia. Ele não sabe que os discípulos expulsavam demônios antes mesmo do dia de Pentecostes, antes de serem batizados com o Espírito Santo. E lembra aquela passagem também que Jesus diz assim, que muitos dirão: expulsamos demônios no teu nome, mas apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então não precisa ter o Espírito Santo para expulsar demônios. Disse que para ser obreiro tem que ter o Espírito Santo. E para ser pastor, muito mais. Ora, eu não entendi. Quer dizer então que o Espírito Santo é dado por medida? Não, o Espírito Santo não é dado por medida. O mesmo Espírito Santo que está no pastor, está no obreiro, está no auxiliar, nos membros. Deus não dá o Espírito dele por medida. Bom, diz que quem tem o Espírito Santo automaticamente tem que ter o discernimento de espíritos. Automaticamente tem que ter o discernimento de espírito, falando dos dons. Então deveria ter também automaticamente os outros dons, né? Porque não é só apenas o dom do discernimento. Chama quem saiu de filho de cruz credo. Olha só o linguajar. Filho de cruz credo, caído, como é o linguajar normalmente que eles usam para quem saiu, e você que saiu, eles lhe tratam assim. Depois eles querem te resgatar. Não sei como eles vão conseguir resgatar as pessoas. Disse que quem sai está tentando arrastar a cauda, que é você. Aí ele se dirige às pessoas que estão no culto, dizendo que quem saiu está tentando arrastar a cauda, que são vocês. Diz que quem saiu já está no lago de fogo e enxofre. Agora são eles que determinam quem é salvo e quem não é salvo, né? São eles que determinam. Aí ele diz assim: preciso de 25 anos para descobrir que o Bispo Macedo é uma farsa. Nós nunca nos dirigimos ao Bispo Macedo dessa forma, dessa maneira. Bom, mas ele quer dizer o seguinte: o que ele quer dizer? Que se a pessoa ficou lá batizada com o Espírito Santo, ela não precisaria de 30 anos para descobrir que o Bispo Macedo é uma farsa. Ora, e a recíproca é verdadeira.
Porque da mesma forma eles não precisariam de 30 anos para saber que aqueles que saíram eram caídos e endemoniados. Eles também deveriam ter o discernimento de espírito e não consagrar. Aliás, consagraram muitas pessoas que saíram, não é verdade? Então está faltando discernimento neles também. Está faltando discernimento. Porque se da mesma forma nós que saímos precisamos de 30 anos para descobrir muitas coisas, eles também deveriam ter o discernimento e não consagrar aqueles que saíram, porque foram muitos que saíram. Eu não sou o primeiro e nem serei o último. Então veja a incoerência. E ainda diz assim, ainda diz que está ajudando o povo a pensar. E ainda diz que está ajudando o povo a pensar. Se o Bispo Macedo é uma farsa, nós não somos batizados com o Espírito Santo, diz ele. Se o Bispo Macedo então é uma farsa, então nós não somos batizados com o Espírito Santo, porque nós não conseguimos discernir em 3 meses, como ele diz que conseguiria discernir em 3 meses, se ele não fosse batizado com o Espírito Santo, iria discernir que o Bispo Macedo não era de Deus. Bom, mas aí eu repito, então eles também deveriam discernir que aquelas pessoas que foram consagradas não deveriam ser consagradas. Aí ele diz assim, pisou fora do pinico, perde tudo. Então ele se referindo às pessoas que saem, olha, pisou fora do pinico, perde tudo. Ele só não se refere àqueles que pisaram também fora do pinico e ainda continuam lá dentro. E ainda continuam lá, né? E às vezes você veja o linguajar, pisar fora do pinico. Quer dizer, linguajar de um bispo, linguajar de alguém que está ali pregando numa noite de salvação. Diz mais, a maioria, ele diz aqui que não assiste, por exemplo, entre um programa evangélico, e futebol, ele prefere o futebol, né? É impossível uma pessoa batizada com o Espírito Santo precisar de 30 anos para discernir. Eles também não precisariam de 30 anos para descobrir que nós não deveríamos ser consagrados, né? Então, diz que não assiste outros programas, só assiste o programa da igreja, da instituição, e só ouve rádio e tal. Então, orientando as pessoas a fazerem isso, quer dizer, não deixa a pessoa realmente pensar. Mais uma vez saindo da instituição, por que leva o título? Por que leva o título? Bom, eu já tinha conversado com a minha esposa sobre essa questão de ser chamado de bispo, né? Que eu não faço a mínima questão de ser chamado de bispo. Mas ele diz aqui que a unção é do reino. Ele fala no vídeo que a unção é do reino. Que reino? Que reino? Da instituição? A unção é da instituição, né? A unção é de quem, afinal? É de Deus ou qual o reino que ele está falando? Será que ele está falando do reino da instituição ou está falando do reino de Deus? Uma coisa importante sobre o título que eu queria falar. Eu não faço nenhuma questão de ser chamado de bispo, mas eu vou continuar me apresentando como bispo até quando eu quiser. Por a seguinte razão, não por causa da unção, porque a unção não está no título. A unção não está no título. Em breve nós vamos resolver isso, a questão do título. Mas eu vou continuar sendo chamado de Bispo Alfredo e me apresentando como Bispo Alfredo até o dia que eu quiser. Sabe por quê? Porque as pessoas me conhecem como Bispo Alfredo. E
Quero pedir também perdão a você pelas muitas campanhas que eu fiz, pelas muitas coisas erradas que eu fiz. Levei sim pessoas a fazer sacrifício. E por isso, como bispo Alfredo, eu levei as pessoas a fazerem isso. E agora, como bispo Alfredo, eu vou levar as pessoas a não fazerem mais isso. Então eu vou usar o título de bispo até quando eu achar o Espírito Santo me tocar, Deus me tocar, olha, você já fez o que tinha que fazer. Porque já que é para se consertar, vamos nos consertar por inteiro. Então, se eu fiz muitos estragos como bispo Alfredo, agora eu vou consertar tudo também como bispo Alfredo. E outra coisa, se eu não posso ser chamado de bispo, então quem está aí dentro, que eu consagrei também a bispo, deveria ser desconsagrado. Quem eu levantei a pastor, deveria ser também tirado de pastor. Os casamentos que eu fiz aí, deveriam as pessoas se separar então. Pelo amor de Deus, isso é desespero. Isso é total desespero. Bom, aí ele diz assim, quem tem raiz lá, fica lá. Eu não tenho raiz em denominação nenhuma. Aliás, eu não tenho raiz nem nesse mundo. Eu não tenho raiz nem nessa terra. Eu sou peregrino aqui nessa terra. A minha cidade é uma cidade celestial que eu estou buscando. E para terminar, se você me permite, ele fala de macarronada com frutos do mar. Aí ele fala de macarronada com frutos do mar, com parmesão em cima. Aliás, é isso que eles estão esperando depois da fogueira santa de Israel. Um bom hotel, entendeu? Um hotel luxuoso, um resort, trocas de carros, porque as pessoas dão os carros lá e eles usam os carros das pessoas, e às vezes as pessoas ficam andando a pé. Eles estão esperando comprar novos ternos, novos sapatos, nas grandes grifes de Milão, de França, Espanha, no Corte Inglês, em Portugal, não é verdade? Estão esperando isso. O problema são essas mensagens aqui que nós temos recebido, e eu creio que é isso que está incomodando. Deixa eu ler aqui. Olá, bispo. Mando essa mensagem agora porque estava conversando com minha noiva. Somos obreiros da IURD e pretendemos nos casar. Porém, não gosto de cerimônias, festas e coisas desse tipo. Sou do tipo caseiro, sabe? Bem, como não queremos cerimônias e nem estamos em condições para isso, até porque o senhor sabe que estamos em época de fogueira santa, fomos falar com o nosso pastor que iríamos fazer um curso do casamento blindado, que na verdade custa R$100 para fazer o curso e para assistir 5 DVDs, cada um com 1h e 30 minutos, que não iríamos casar na igreja. Pedimos então para que depois que casássemos no civil, ele nos abençoasse no altar. Ele imediatamente disse que não podia abençoar porque o bispo proibiu, a não ser que faça o casamento na igreja, que para ser realizado custa R$70. O regional veio na minha IURD domingo e disse que eu tinha que casar na igreja para dar bom testemunho. E me fez a seguinte promessa: vocês têm que dar exemplo, vocês são um espelho para as pessoas. Ou vocês casam na igreja ou saem os dois da obra. Eu por minha vez falei do exemplo da membro que casou no civil e o pastor abençoou no altar. Daí ele me respondeu: meu caro, porque é assim que eles falam, meu caro, membro é membro. Se ele quiser casar, se não quiser, não casa. O que eles não vão ter é a salvação. O detalhe disso tudo
é que esse mesmo pastor regional quis me tirar da obra só porque ele me chamou para voltar para o altar e eu não quis. Tá cada vez mais complicado. A igreja agora tem um pastor responsável para realizar casamentos e também tem um setor de casamentos onde é feito pagamento. Já o meu pastor, vendo nossa situação, fica de mãos e pés atados, porque ele nos ajudar, mas o regional, ele quis nos ajudar, mas o regional descobriu, perguntou na frente dos obreiros se ele agora tinha se perturbado, dizendo: deixa eles se virarem, na obra de Deus não existe sentimento. Ora, é assim que eles falam, não existe sentimento. E quando ele diz aqui que se pisar fora do pinico, ou fazer alguma coisa fora do pinico, perde tudo, é verdade. E ele ainda diz assim, no reino não existe estabilidade, e não existe mesmo. Você pastor, você esposa, você bispo, você que está aí assistindo o vídeo, saiba, não existe mesmo estabilidade. Se você sofreu uma injustiça ou cometeu algum erro, você está fora, sem nada, sem nada. E os seus filhos também na rua da amargura. Não sei o que fazer. Aí ele diz, infelizmente, a IURD não é mais a mesma. E são milhares de mensagens que têm chegado. Aliás, eu quero agradecer aos mais de 1000 inscritos no canal do YouTube, tá bom? Se inscreva no nosso canal, porque daqui a pouco daqui a um tempo nós vamos gravar alguns materiais fortes, somente para aqueles que estão inscritos no nosso canal. Então veja a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento das Escrituras de um bispo com mais de 25 anos pregando na noite da salvação na Catedral de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. É o cúmulo. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que dizem assim, olha, nós obreiros eles estão tirando fotos da gente para saber quem está no sacrifício, eles tiram fotos. Outros que estão dizendo que tem que gravar no gravador quanto vai ser o voto e depois colocar o nome no envelope. Sabe para que é isso? É para justamente depois eles pegam o envelope, aí vê lá o nome do obreiro e eles escutam, melhor dizendo, eles escutam o áudio, aí o meu voto é 1000, aí eles vão lá e vê se é 1000 mesmo. Olha só a situação dos obreiros. E quando eles dizem que os obreiros são exemplo, eles querem dizer o seguinte, eles botam os obreiros na frente, né, por exemplo, de uma reunião, os jovens, porque quando eles vão dar o envelope, aí os obreiros levantam primeiro, e isso incentiva as pessoas que estão atrás a se levantarem. Meu irmão, minha irmã, não se engane, não se ilude, tá bom? Olha, se você gostou do vídeo, dá aí um ok, porque eles estão criando uma série de fakes, né, que fala aqueles perfis falsos, lá no YouTube também eles criam, estão entrando lá, então ajuda aí, dá um ok, deixa seu comentário aí também, manda sua mensagem para a gente, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.